As altas temperaturas vividas em Brasília durante a semana não foi só no clima, foi no mundo político também. A decisão do governo federal de utilizar recursos do Fundeb e dos precatórios para bancar o programa Renda Cidadã mexeu com os mercados, com o mundo jurídico e com o mundo político. A fala do ministro Paulo Guedes, afirmando que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, havia se unido à esquerda para impedir a votação de projetos de privatizações, teve resposta imediata. E também a possibilidade da escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Sobre essas pautas, sobre os conflitos e os fatos que ocorreram essa semana em Brasília, o Análise dos Fatos tem a satisfação de receber o analista político Eric Decá. Durante 10 anos, ele cobriu na Câmara dos Deputados e no Senado os principais jornais do Brasil. Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, Estado de São Paulo. E hoje ele é analista político da XP Investimento, a maior corretora do Brasil. Eric, seja bem-vindo, é uma satisfação imensa tê-lo no nosso programa. Obrigado, Gil, é um prazer estar aqui com vocês e dividir aí as nossas impressões com relação aos fatos da semana e com relação aí todo esse último mês. Vamos analisar os fatos. O Ministério da Economia viveu uma semana aí de bastante acirramento. Os vários questionamentos feitos por seus pares ao ministro Paulo Guedes têm enfraquecido perante o mercado e ao setor produtivo. E a decisão do Ministério de utilizar recursos do Fundeb e dos precatórios para bancar o Renda Cidadã mexeu com o mundo político, que viu inexperiência por parte do governo, com o mundo jurídico, que considerou as medidas inconstitucionais e até com o mercado financeiro. Eric, eles voltaram atrás, o próprio ministro está afirmando que não serão utilizados recursos precatórios. O que é que o governo vai fazer? O governo vai modificar, vai procurar outra fonte? Como é que vai ficar o Renda Cidadã? Gil, eu acho que essa é a grande X da questão, porque a gente viu nesse movimento dessa última semana mais um balão de ensaio que o governo jogou para a opinião pública, para os congressistas e para a mídia de uma forma geral, no sentido de apresentar as fontes de recurso para o Renda Brasil. Se a gente olhar no retrovisor, se a gente fizer um mosaico de análise, não foi a primeira vez que isso foi feito. Nos últimos 45 dias, a gente já teve um primeiro balão de ensaio, quando foi apresentado ali como fonte de recurso do Renda Brasil o abono salarial, e aí o governo voltou atrás. No segundo momento falou-se em desvinculação e desindexação, aí o governo voltou atrás. E dessa vez foi essa questão de usar recursos do precatórios e do Fundeb, como você colocou. O mercado reagiu fortemente, porque foi um anúncio feito do lado, pelo relator da proposta, o senador Márcio Bittar, ao lado ali do próprio ministro Paulo Guedes, mas quando ele colocou ontem, dizendo que não vai para frente essa ideia de precatórios, ficou então um espaço, porque esse anúncio dele, feito ali no anúncio do CAGED, inclusive, que foi totalmente inesperada, a presença dele nesse evento já foi ocasionada pela pressão aí que aconteceu em decorrência de segunda-feira para quarta-feira. Então, assim, quando ele colocou publicamente que não ia usar o precatório, ao mesmo tempo ele não mostrou a solução. Então, esse debate, Gil, sobre a fonte de recurso para esse novo programa social persiste. A expectativa que existia do mercado financeiro, do mundo político, do mundo jurídico, como você colocou, era a apresentação do relatório ontem. E a gente já chegou à quinta-feira e até agora nada, e não há previsão de quando vai ser apresentado. Então, o grande questão aí é de onde vem esse recurso. O mercado financeiro está muito de olho se para arranjar recurso para bancar o Renda Brasil, se vai ser necessário ou não furar o teto de gastos. Sendo necessário, vai ter outro estresse, como a gente ouviu nessa semana. Eric, nós já estamos vivendo aí uma maxi-desvalorização do real. E isso até em razão das suspeitas da incapacidade do governo de gerir os seus problemas, de gerir os problemas nacionais. Essa grande questão que a gente tem visto, a gente está chegando já no final do ano, Gil, a gente já bateu em outubro, e o cenário de reforma está cada vez mais
estrangulado, a gente não está vendo, a gente não está conseguindo enxergar o governo caminhar com as reformas. E isso tem impacto no mercado, isso tem impacto no dólar, isso tem impacto no mindset do investidor. Então, assim, tem muitas questões colocadas, tem a questão de recurso para o novo programa social, o Renda Brasil ou Renda Cidadã, como colocaram recentemente. Tem a questão das reformas, que é uma sinalização para o investidor que o governo vai conseguir equilibrar as contas, e a questão da reforma, principalmente, não tem avançado, tem andado lateralmente e a gente está cada vez mais para o final do ano. A gente sabe que em novembro a gente vai ter uma eleição municipal que vai paralisar as duas casas, querendo ou não. Saindo dessa eleição municipal, a gente vai ver uma escalada na disputa pela sucessão da presidência da Câmara e do Senado. A gente vai chegar ali com 15 dias de dezembro para ter que resolver muita coisa e, pelo que a gente tem visto, está cada vez mais difícil resolver até a primeira proposta, que era a reforma tributária. A reforma tributária, essa parece que está parada e esse debate só deve retornar no ano que vem. A administrativa também parou. Em resumo, a gente sente que por parte do governo não se discute nenhuma reforma até o ano que vem. A gente está vivendo esse momento de incerteza. Com relação à reforma tributária, você que acompanha aqui o dia a dia da casa, existia também a expectativa de apresentação do relatório nessa semana, com calendário de votação em outubro, se embaralhou tudo. Tudo isso mudou essa semana. Tudo isso mudou essa semana. Se fala dentro do governo em fases da reforma tributária, essa segunda fase não veio, a segunda fase que vem com temas polêmicos, como a questão da CPMF, não chegou, ainda tem outras fases. Então, está ainda muito confuso como vai ser o trâmite da reforma tributária e, paralelo a isso, Gil, tem o fator que o próprio tema já é complexo por si próprio, porque a reforma tributária, como está sendo colocada, já tem resistência dos estados. Se você não chamar os governadores para discutir, vai ficar muito difícil avançar com qualquer reforma. Os governadores hoje, com quem a gente tem conversado, falam o seguinte: tudo bem, eu topo uma reforma tributária, mas o governo federal vai ter que criar um fundo para compensar minhas possíveis perdas. Aí você corre para o governo federal, e aí, você topa fazer esse fundo? Governo federal, eu não estou conseguindo dinheiro nem para o Renda Brasil, vou conseguir dinheiro para os estados. Então, a gente vê que tem resistência dos estados, a gente vê que tem resistência do setor de serviço, a gente vê que tem resistência da bancada mais organizada do Congresso, que é a bancada do agro. A frente do agro está contra essa proposta. Então, assim, como eu disse para você na resposta anterior, está muito difícil da gente identificar um espaço para a reforma tributária avançar nesse ano, e também tem o fator eleitoral que ajuda a contaminar mais ainda o dia a dia aqui. Érico, essa fala do ministro Paulo Guedes aí em relação ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? De que o presidente Rodrigo Maia havia se juntado à esquerda para impedir aí a votação de projetos de privatizações. Se a gente fizer uma análise, até agora o Ministério da Economia, o governo federal, mandou para o Legislativo somente um projeto, que é o da Eletrobras, né? E assim, ainda de forma muito tímida, sem articulação nenhuma. Há um embate muito forte entre o ministro da Economia e o presidente Rodrigo Maia, que respondeu de forma também bastante rápida, né, à provocação do ministro. Como é que você está vendo esse embate? Gil, com as conversas que a gente teve, tanto no governo, tanto aqui dentro do Congresso, está ficando cada vez mais cristalino dentro da classe política uma certa aproximação do Rodrigo Maia com o PSDB de São Paulo. Tá? Por motivos óbvios, se amanhã, se em 2022, o governador João Dória for candidato à presidência da República, quem vai assumir o maior estado do país é um integrante do Democratas. Então, se você tirar hoje uma foto, que é o vice, é o Rodrigo Garcia, se você tirar uma foto hoje de como está a eleição municipal, você vai identificar ali que na chapa que está compondo com o PSDB, o centrão que está com o Rodrigo Maia hoje na Câmara. Então, o governo, integrantes do governo já perceberam essa movimentação do centrão, que está com o Rodrigo Maia, e do Rodrigo Maia para um lado mais do PSDB, para um lado mais dessa agenda do Dória. Então, isso tem contaminado já, e já há essa percepção, e aí é uma percepção que já de olho em 2022, e a questão que, paralelo a isso que está ocorrendo também, que tem ligação direta com essas cotoveladas que está tendo entre o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes, é com relação à presidência da Câmara. A gente sabe que, também olhando no retrovisor, em 2019, quando o Rodrigo Maia foi eleito presidente da Câmara, ele teve votos da oposição. Em conversas com integrantes da oposição, eles dizem que amanhã um candidato do Rodrigo Maia
for a disputa para a sucessão agora em 2021, em fevereiro de 2021, eles vão apoiar esse candidato. Porque eles não querem apoiar um candidato que é do governo, e esse candidato hoje tem nome, que é o líder Arthur Lira. Então, é normal a oposição se juntar com o Rodrigo Maia para tentar aí, então, fazer frente com o candidato do Palácio Planalto. E aí, Gil, que entra uma questão que o investidor tem acompanhado, que o investidor está, assim, bastante preocupado. Qual vai ser como vão ser as negociações, o que vai ser colocado na mesa de negociação para que a oposição apoie um candidato do grupo do Rodrigo Maia? Entra essa questão de privatização, entra a questão de agendas que estão ficando para trás agora em 2020. E aí, mais uma vez, por que eu fiz o primeiro parênteses falando de São Paulo? Porque pode ser que também a agenda do próximo ano, e aí entra privatizações e todas as agendas que estão ficando para trás, seja contaminada por esse fator eleitoral de 2022. Então, é por isso que eu vejo que cada vez mais o governo, principalmente o time da economia, tem se distanciado um pouco do Rodrigo Maia, porque está havendo já essa identificação de que há sim uma questão eleitoral de 2022 que já está contaminando 2020. Não acredito que amanhã um candidato do Rodrigo Maia, se eleito, pode ser até o próprio Rodrigo Maia, né, porque a gente ainda está vai ter um debate sobre a reeleição ainda, mas vamos usar um cenário de que é um candidato, um parlamentar apoiado pelo Rodrigo Maia que pode ser eleito. Dentro desse cenário, não acredito que vai ter uma mudança 180 graus na agenda. Por quê? Parte do grupo que está com o Rodrigo Maia é um grupo de centro-direita, é um grupo que já apoia uma agenda neoliberal, sim, independentemente se é do Paulo Guedes ou independentemente de quem é o ministro. Então, não acredito, se amanhã o presidente da Câmara seja alguém do grupo do Rodrigo Maia, que haja um giro de 180 graus na agenda, mas acredito em muita dificuldade para avançar temas que possam dar força para o Bolsonaro se reeleger em 2022. Então, resumidamente, essa questão do Guedes, eu acho que tem relação direta com São Paulo, que tem relação direta com o Centrão, que tem relação direta com a eleição para a sucessão agora de 2021. Eu tenho observado o seguinte, que os movimentos das eleições municipais de 2020, essa organização do quadro eleitoral, ele já estabelece, ele já abre uma estrada aí para 2022. Você falou muito bem aí da questão da união do DEM com o PSDB, e eu tenho observado muito a união do DEM com o PDT do Ciro Gomes. Se você pegar Salvador ali, o ACM Neto, que é um nome muito importante do DEM, ele tem como vice uma pessoa do PDT. E, inclusive, com um discurso muito favorável do Lupe. O que a gente vê? O PDT afastando aí do grupo de esquerda e se unindo ao DEM e, possivelmente, ao PSDB. Como é que você está vendo esses movimentos? Isso aí assusta o governo. Essa colocação foi bem interessante, porque a gente viu ali essa foto de Salvador, democratas fazendo aliança com o PDT, né? E o Lupe dando várias declarações na imprensa local e nacional, no possível namoro, né, foi o termo que ele usou, com democratas. É muito interessante esse movimento, porque é um centro-esquerda com centro-direita se unindo, mas, como eu te disse, eu acho que no final do dia o que vai pesar é uma questão pragmática dessa questão de São Paulo, porque, mais uma vez, o Dória, nesse período de pandemia, foi o único governador que ficou ali batendo de frente com o Bolsonaro, se colocando, né? E a gente sabe que ele tem um sonho presidencial. Se ele vai ser candidato ou não em 2022, é cedo. Então, eu acho que, por mais que tenha tido essa aproximação com o PDT, São Paulo ainda tem um peso maior, porque a gente tem que ter em mente que, uma vez o Dória saindo candidato a presidente, o vice-governador, que é do Democratas, assume por 6 meses o Estado e depois ele pode tentar a reeleição. Ou seja, o Democratas tem tudo para capitanear aí o principal estado do país. Então, eu acho que o peso hoje está maior e a gente tem informação que já estão sendo conversados, já existem conversas nesse sentido. E se você pegar a foto de São Paulo, você falou do PSDB e também do Democratas, olha para o PMDB. O PMDB também está nessa aliança. O PMDB está junto. Está junto. E se você olhar a foto do Centrão rachado hoje aqui na Câmara, você vai ver Democratas, PSDB e MDB, os 3 principais partidos, junto com o Rodrigo Maia. Não é à toa, Gil. É verdade. Eu acho que todo esse movimento, vai ali no momento da escolha dos novos presidentes da Câmara e do Senado, isso deve se consolidar. Do seu ponto de vista, vai haver um espaço aí para a recondução dos presidentes do Senado e da Câmara, ou você acha que não há tempo para isso? Isso é muito importante, porque são esses 2 players que vão conduzir essa agenda que está ficando para trás, né? Eu acho que hoje tem espaço
tendo um entendimento de que quem vai dar o veredito sobre a reeleição são as duas casas, que parece estar caminhando para isso. Eu acho que o Davi hoje está muito forte no Senado, nas conversas que a gente tem tido lá, ele tem ampla maioria, ele tem apoio inclusive da oposição, porque ele conseguiu construir essa ampla maioria lá. Mas já aqui na Câmara, eu acho que o Rodrigo Maia tem resistência de parte do Centrão, porque já viu que ele já comandou a casa por 3 vezes e já entende que já é um limite para ele desses 3 mandatos. Ele tem uma resistência do Palácio Planalto também, que quer ver uma renovação, principalmente um candidato deles, e tem que ver então como é que vai ser a questão de quem vai dar essa palavra final, se vai ser o Supremo, se vai ser a Câmara. Mas eu acho que a vida do Rodrigo Maia fica mais difícil, dentro desse cenário de reeleição, fica mais difícil que a do Davi. Mas, Gil, uma vez dando o sinal verde de que pode se reeleger, você sabe que essa casa aqui, sim. Essa casa aqui também pode se transformar. Então, assim, Rodrigo Maia, podendo ser reeleito, ele tem um peso na mesa. Sim, ele tem um peso na mesa. Eu acho que ele vai ter resistência, como eu coloquei, mas ele volta para a mesa. No próximo bloco, nós vamos discutir os bastidores para a escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro surpreendeu o mundo político e jurídico com a possibilidade da indicação do desembargador federal Cássio Nunes para a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Foram muitos movimentos, né, Eric, essa semana, inclusive movimentos programados, né? O presidente chega à casa do ministro Gilmar Mendes, onde está o ministro Dias Toffoli, para fazer aí a apresentação do possível ministro. Como é que você está vendo esses movimentos? Foi bem interessante, como você disse, foi surpreendente. Primeiro foi surpreendente a antecipação da saída do Celso de Mello, né? Celso de Mello ainda tinha um prazo, mais um mês pelo menos, e se antecipou. A escolha, como você falou, o possível candidato está passando pelo crivo hoje da opinião pública. É uma estratégia do governo de lançar um nome, ele lançou o nome tem já 2 dias, e ver o que vai dar, né? É um pouco como foi a história do Renda Brasil. Vamos jogar esse balão de ensaio aqui, essa é a fonte, vamos ver o que vai dar. Então, o nome do possível ministro está passando incólume até o momento. Não houve nenhuma grande crítica, não houve nenhum movimento contra o nome dele, pelo contrário, houve até aceitação aqui dentro do Congresso e tem aceitação, como você falou, de 2 grandes ministros, que é o Gilmar Mendes e o ex-presidente do Supremo, o Toffoli. Então, eu acredito que, em se confirmando, há uma tendência natural do nome dele ser aprovado e ter que passar pelo Senado ainda, há uma tendência natural, sim, de ser esse o nome do primeiro-ministro do Supremo do governo Bolsonaro. Essa consulta que o presidente Jair Bolsonaro fez aos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli mostra aí já uma nova roupagem do presidente, né? A busca do diálogo com a Suprema Corte. Gil, isso é muito importante. A gente olhar no calendário, a gente vai olhar ali, vai perceber que em abril houve uma escalada muito grande, uma briga do Bolsonaro com os outros 2 poderes, Câmara e o Supremo. A gente via ali ele no meio de manifestações que estava com faixas pedindo fechamento de Congresso, fechamento de Supremo, isso repercutiu internacionalmente, isso estressou bastante a relação aqui em Brasília, nos 3 poderes, mas desde maio, junho para cá, a gente está vendo um Bolsonaro um pouco paz e amor aí, menos beligerante, não está dando mais aquelas declarações dioturnas que ele dava ali, que o pessoal chama do curralzinho, né, que ele corria ali para a imprensa na frente do Palácio Planalto. Então, diminuiu bastante as declarações dele e diminuiu bastante esse tensionamento que existe aí, que existia principalmente com o Supremo. Então, esse é mais um gesto nesse sentido. Eu acho que esse é mais um gesto de mostrar, de pedir a opinião, o que mostra uma certa humildade, né? Porque o presidente, em tese, não precisa pedir opinião, ele só indica e aí vem para voto no Congresso, no Senado especificamente. Então, eu acho que as pontes foram reconstruídas, o que é muito bom para a nossa democracia, o que é muito bom para as coisas andarem aqui em Brasília, nos 3 poderes. E o presidente já observou também que esse novo modelo, esse comportamento dele, o beneficia aí na avaliação da população, né? Ele melhorou muito nas pesquisas, cresceu muito depois dessas mudanças de comportamento. E um fator que a gente também não pode deixar de destacar, Gil, que nas nossas pesquisas a gente já vem identificando desde maio, é a questão do auxílio emergencial também, né? Porque a gente tem um gráfico lá, Gil, que mostra que a popularidade dele
deu uma estabilizada e começou a subir a partir de maio. E, coincidentemente, é quando começou a distribuir o auxílio emergencial. E aí a gente tem os últimos resultados, depois de 3, 4 meses, que mostra que ele está muito forte, com o apoio da população. Se você pegar ótimo, bom e regular, ele chega a 68%. Eu tive conversa com governadores do Nordeste e eles me disseram que a realidade lá, em razão do auxílio emergencial, é a seguinte: tem família que, quando soma Bolsa Família mais auxílio emergencial, chega até 2.400 por família. É uma receita que, no meio de uma pandemia, eles nunca imaginavam ter. Então, até em eixos como o Nordeste, hoje o Bolsonaro está conseguindo entrar em razão aí dessa questão do auxílio emergencial e, logicamente, você não tendo um tensionamento com os outros poderes, isso deixa ele solto para fazer como ele tem feito nesses últimos dias, inaugurações, declarações, indicação de ministro, sem que tenha ali, toda vez que ele se movimente, uma chuva de crítica. Então, assim, é muito importante, mais uma vez, ter essa harmonia nos três poderes, ter essa comunicação esses três poderes. Logicamente que uma hora ou outra vai ter um curto-circuito, porque é do jogo, é da dinâmica da política. Até dentro de casa, às vezes a gente briga com o irmão, né? Imagina quando é de partido diferente, com ideologias diferentes. Então é comum, é do jogo. Mas eu acho que parte da popularidade dele, além desse fator dele ter ficado mais num perfil paz-amor, tem também um peso muito grande do auxílio emergencial. Do seu ponto de vista, a mudança aí na escolha do novo ministro do STF, ele não é terrivelmente evangélico, como o presidente havia dito, ele não toma cerveja com o presidente, e inclusive ele foi indicado para o TRF pela ex-presidente Dilma Rousseff. Tem fortes ligações com o governador do Piauí, que é do PT, mas é um desembargador assim, que tem sido muito elogiado na atuação dele no TRF. Inclusive, ele vem da advocacia, uma indicação da advocacia, e a atuação dele como desembargador é uma atuação muito, muito elogiada. É verdade. Como eu falei para você, o nome dele foi jogado. Houve esse primeiro movimento de que é o nome dele, na sequência vieram várias notas, várias informações de bastidor que pode ser ele. Então é nessa linha, nessa estratégia de que vamos jogar ele em praça pública para ver qual o tipo de reação. E até o momento, Jô, a gente não viu nada que denigre a imagem dele, nada que possa contaminar aqui as discussões dentro do Senado. Então o histórico dele já fala por si só. Ele inclusive recebeu apoio de várias lideranças dentro do Congresso. Eu acho que, mais uma vez, é um nome que caminha para se confirmar. Ele agrada o mundo político, do meu ponto de vista, porque tem fortes ligações ali com os parlamentares do Centrão, e também ao mundo jurídico. Então, no seu ponto de vista, hoje, os nomes que estavam colocados aí já estão de fora, os nomes próximos ao presidente, como o ministro da Justiça, o secretário-geral e até o ex-presidente do STJ? Eu acho que sim. Eu acho que nessa disputa ele tomou uma larga vantagem. E acho que é a tendência para a gente ver aí nos próximos meses esse nome assumindo ali no Supremo Tribunal Federal. No próximo bloco, nós vamos discutir a imagem do Brasil no exterior e perante o mercado financeiro. O Análise dos Fatos tem a satisfação de debater nesse programa com Eric Decardo, que é o analista político da XP Investimentos, a maior corretora de investimentos do Brasil. Eric, hoje, como é que está a imagem do governo, da política no mercado financeiro? Gil, foi uma semana bastante turbulenta. A gente começou segunda e terça-feira com o anúncio de um uso do precatório como fonte de financiamento aí, para um programa permanente, lembrando que a fonte de recursos de precatório não é recurso permanente. Como é que você vai bancar um programa social com recursos que não são permanentes? Então, houve um estremecimento muito forte dentro do mercado financeiro. Houve até sinalizações por parte de integrantes do governo de um deslocamento para o mercado financeiro. Quais foram esses sinais? O próprio presidente da República, em agosto, já tinha dito que o mercado precisava ser um pouco mais patriótico. Na sequência do anúncio do Renda Cidadã, houve declarações do relator da proposta, o senador Márcio Bittar, que, questionado sobre a queda na Bolsa, ele falou: estamos mais preocupados com os 10 milhões de brasileiros que vão perder renda a partir de janeiro. Então, assim,
houve ali entre segunda, terça e quarta, várias demonstrações de deslocamento, mas que acabou todo mundo, então, vou colocar de uma forma bem simplória, voltando para a casinha, quando teve a declaração do Paulo Guedes de que não vão usar precatórios. Então, hoje, se você pegar a Bolsa já deu uma retomada, assim, depois do susto que tomou. Mas a imagem do governo ainda não está 100% com o mercado, porque aqueles temas que a gente comentou, existem reformas encaminhadas que estão andando de lado, existem reformas que não têm perspectiva de conclusão de votação aqui dentro. Então, isso afasta o investidor, porque o investidor, Gil, precisa de previsibilidade. A previsibilidade vem quando se aprova uma reforma. Então, sem previsibilidade, ele fica, então, assustado. Então, a tendência é que ele não tome grandes posições na Bolsa de Valores. Então, é mais ou menos dessa forma que está hoje o mindset. Há uma grande expectativa pela aprovação de alguns temas, mas, como eu disse, o tempo está cada vez mais curto para grandes medidas e a gente vai ter que ver como é que a gente vai começar 2021. O mercado financeiro apostava e aposta muito nesse governo. Inclusive o ministro Paulo Guedes. Isso, o ministro Paulo Guedes tem amplo apoio, o ministro Paulo Guedes ainda é uma âncora desse governo, é por isso que sempre quando tem um embate público entre Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro, há muita tensão dentro do mercado financeiro sobre a perspectiva se o Paulo Guedes vai ficar ou não. Isso a gente tem vivido, teve uma ampliação desse debate desde agosto para cá, porque em agosto a gente estava discutindo ali orçamento da União e aí tinha uma discussão se o Paulo Guedes ia conseguir manter o teto dos gastos, ao mesmo tempo que tinha ministros do Palácio que queria que furasse o teto de gastos para recursos de infraestrutura e a gente viu um embate público até, porque isso veio à tona, ficou claro em todos os jornais e ali houve uma sinalização que o Paulo Guedes poderia sair enfraquecido, mas o Paulo Guedes no final venceu essa batalha do orçamento, não se furou teto para haver recurso em infraestrutura. Então, esses choques que a gente vê com alguns ministros mais desenvolvimentistas, alguns choques com o Bolsonaro, isso deixa, sim, o mercado muito apreensivo com relação à perspectiva de permanência do Paulo Guedes. Não acredito que ele saia, não acredito que no curto, médio prazo ele abandone o governo, só dentro de um único cenário que eu acho que ele deixaria o governo, se a gente tiver uns 180 graus na agenda econômica. Aí, Gil, ele vai olhar assim, poxa, o que eu tenho que fazer aqui? Não tem mais nada que fazer aqui. E para ter esse 180 graus na agenda econômica vai ser, acho que é um pouco difícil, a gente não está caminhando para isso. Tem sim alguns choques, hoje a gente vê que às vezes o Paulo Guedes não é a única palavra dentro do governo, ele divide as atenções com os outros ministros, mas a gente não vê uma girada de 180 graus e o mercado então consegue ir respirando com esses cenários. Eu percebo aí um enfraquecimento do ministro Paulo Guedes. Inclusive com o presidente desautorizando a agenda fiscal nesse momento aí turbulento que nós estamos vivendo. Você já me falou que o mercado acredita que o ministro permaneça. O presidente, da mesma medida em que ele desautoriza, ele fortalece alguns discursos do ministro. Então, assim, a gente vive aí uma coisa bastante complicada, né? Gil, 2022 batendo na nossa porta, Gil. É um ministro falando, gente, vocês querem fazer um programa social? Show me the money, mostra onde está o dinheiro para fazer esse programa social. Ao mesmo tempo, a gente tem um presidente que viu que ações como o auxílio emergencial pode ajudar na popularidade. Então, tem esse embate, tem essa pressão dessa ala que quer, sim, mais recurso para a infraestrutura, que pode ajudar na questão de desemprego e na economia. Tem, sim, essa ala do governo que quer mais recurso para um novo programa social. E tem ali o Paulo Guedes tentando se equilibrar. Calma, gente, mas se a gente for ao teto, aí vai desengringolar tudo. Se a gente extrapolar aqui nossos limites, aí o mercado vai reagir forte, aí o investidor realmente não vai vir. E aí que tem esse embate, entendeu? A grande pressão hoje sobre o Paulo Guedes é que 2022 já está batendo na nossa porta. E quando a gente fala do Renda Brasil, já está claro que o presidente Bolsonaro quer um programa social a partir de janeiro do ano que vem. E por quê? Porque em dezembro desse ano vence
a última parcela aí do auxílio emergencial. Então ele quer sim algo para dar ano que vem, porque isso contribui bastante nessa questão eleitoral. Agora, da onde que vem, a gente vai viver esse debate, Gil, até o texto for apresentado oficialmente dentro da comissão. A semana vai ser de muita discussão aí, né? Vai, e como a gente colocou no começo, ainda não existe, ainda não foi colocado no papel a origem do recurso para o Renda Brasil, para o Renda Cidadã. Esse debate vai persistir. E a dica que eu dou para vocês é o seguinte, enquanto isso não for colocado no papel, enquanto isso não começar a tramitar dentro da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a gente vai ter muitas idas e vindas. Porque, como eu te falei, faz um balão de ensaio, faz um teste, opa, a reação for ruim, recua, vamos tentar outra coisa. Faz um balão de ensaio, teste, e aí a gente vai viver isso até isso for colocado de fato no papel. E a imagem do Brasil lá fora, no mercado internacional? Acho que a imagem do Brasil hoje tem uma questão forte, Gil, que a gente tem visto, que é a questão ambiental, né? A questão ambiental, inclusive, entrou no debate, no último debate de anteontem, entre o Trump e o Biden, quando o Biden falou de questões aí referentes à Amazônia. Para você ver, hoje o mundo olha muito para essa questão ambiental e, no meu ponto de vista, olha muito sobre a perspectiva de um certo protecionismo. A gente vê um movimento muito forte, principalmente da Europa. E se você tirar foto dessa pandemia, o setor que mais cresceu, o setor que mais fortaleceu foi o agro. Sim. E o agro brasileiro é muito forte, o agro brasileiro incomoda. Então, assim, é por isso que, na minha opinião, vira e mexe tem algumas ações. Lógico que a gente tem que ter cuidados com o meio ambiente, lógico que tem que ter uma certa medida aí com a questão do desmatamento, mas eu acho que alguns players mundiais, quando se colocam, eles estão muito de olho nessa questão protecionista e muito relacionada ao agro. Porque quando eles falam em embargo de produtos brasileiros, porque em razão aí de ter usado florestas ou etc., eles estão usando um argumento para que esse poder do agro lá fora se diminua. Então, assim, eu acho que a visão do Brasil hoje, um dos principais temas é a questão ambiental. O governo acertou quando botou o vice-presidente Mourão para ser o nosso porta-voz, porque ele tem os dados, ele tem os números e tem rebatido aí a altura. E aí a gente vai viver essas idas e vindas de uma forma aí intensa a partir dos próximos anos. Agora, quando a gente olha para questões de investimentos em infraestrutura, Gil, a partir do momento que a gente começar a voltar a abrir para concessões, abrir para concessões de portos, aeroportos, ferrovias, o Brasil vai ser um celeiro de obras, porque o Brasil ainda tem, os investidores ainda têm apetite para investir em infraestrutura, porque a gente aqui é um grande mercado. Pega o exemplo de ontem que aconteceu em Alagoas. No meio dessa pandemia, no meio dessa quebradeira, o Alagoas, o governador Renan Filho, colocou um leilão para privatizar o setor de saneamento, deu 2 bi. Não era esperado esses 2 bi, no meio de uma quebradeira, no meio da pandemia. Mostra o apetite do investidor, mostra que se o Brasil fizer o dever de casa na questão de infraestrutura, os investidores vêm, porque a gente é um grande mercado. Com certeza. Eric, muito obrigado aí pela sua participação neste debate na análise dos fatos. Você contribuiu ricamente para que os nossos telespectadores entendam os movimentos da política nessa semana de muita turbulência. Gil, eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos que tem muita coisa ainda para acontecer aí daqui para o final do ano. Analisar não é criticar, é debater para que a gente possa construir uma opinião lúcida e correta. Muito obrigado pela sua participação no Análise dos Fatos. Aperte o sino para que você possa receber as informações dos novos programas e até breve.